Números 9, versículo 15 em diante, diz assim: No dia em que foi levantado o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo, a saber, a tenda do testemunho. E à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até a manhã seguinte. Assim acontecia sempre. A nuvem o cobria e de noite havia a aparência de fogo. Quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha. E no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel acampavam. Segundo o mandado do Senhor, os filhos de Israel partiam e, segundo o mandado do Senhor, acampavam. Por todo o tempo em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. Quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Às vezes a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo. Então, segundo o mandado do Senhor, permaneciam, e segundo a ordem do Senhor, partiam. Às vezes a nuvem ficava desde a tarde até a manhã seguinte. Quando pela manhã a nuvem se erguia, punha-se em marcha. Quer de dia, quer de noite, erguendo-se a nuvem, partiam. Se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por 2 dias, ou 1 mês, ou por mais tempo, enquanto pairava sobre ele, os filhos de Israel permaneciam acampados e não se punham em marcha. Mas quando a nuvem se erguia, eles partiam. Segundo o mandado do Senhor acampavam, e segundo o mandado do Senhor se punham em marcha. Cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo as ordens do Senhor, por meio de Moisés. Amém, igreja? Amém. Essa passagem nos fala da presença do próprio Deus, junto com o povo de Israel, no meio do deserto. Vocês conhecem a história? O povo era escravo no Egito e ali ficou por 430 anos. Mas num determinado dia Deus se revelou a Moisés, naquela sarça, naquele monte. E desde ali Deus passou a falar com Moisés, instruir a Moisés e usar a Moisés para libertar o povo do Egito. Chegou o dia da libertação. Deus havia mandado 9 pragas e a 10ª praga, a morte dos primogênitos, foi a última. E naquela noite, quando o anjo passou e matou os primogênitos dos egípcios, Deus mandou o povo sair em direção à terra prometida. E depois que eles saem, entrando já para o deserto, Deus ele fala com Moisés, fala no Monte Horebe, fala por 40 dias e 40 noites, depois volta a falar por mais 40 dias e 40 noites. E entre tudo que Deus falou para Moisés, todas as leis, os mandamentos e tudo que Deus ordenou foram muitas coisas. Entre elas estava uma ordem, uma determinação, que Moisés construísse um tabernáculo, o lugar onde Deus se manifestaria. E esse tabernáculo foi construído. E Deus deu toda a instrução. Deus disse para Moisés o que haveria dentro desse tabernáculo, e aí eles construíram a arca, o propiciatório, a mesa, o altar do holocausto, as colunas desse tabernáculo, as cortinas desse tabernáculo, a cobertura que era com pele de animais desse tabernáculo. Tudo Deus passou tintim por tintim a Moisés, e Moisés e homens habilitados por Deus, profissionais, artesãos,
marceneiros, enfim, pessoas que trabalhavam ouro, trabalharam a prata. Essas pessoas foram instruídas por Deus para levantar este tabernáculo, construir este tabernáculo e todos os seus móveis. E no momento em que o tabernáculo está de pé, devidamente construído, vem uma nuvem e paira sobre esse tabernáculo. É dessa nuvem que a palavra está falando. É sobre essa nuvem que nós lemos aqui agora. E essa nuvem é a resposta de oração de Moisés. Porque antes Moisés havia dito a Deus: se a tua presença não vier comigo, não nos deixe sair desse lugar. Então Deus se revela a Moisés e Deus acompanha Moisés e todo o povo através dessa nuvem, que de dia era nuvem e de noite se tornava fogo. Quem está entendendo direitinho? Então essa nuvem era o próprio Deus, era a presença dele mesmo junto com o seu povo. Mas o que é interessante, igreja, o que essa passagem nos mostra, e que eu quero que você entenda hoje, é o comportamento de Deus, é a forma como Deus se move. E a maneira como Deus se move é como Ele quer que os seus filhos se movam também. A maneira como Deus age, e Ele se revela, e Ele mostra o que Ele quer fazer, o que Ele está fazendo na vida do seu povo. Ele quer uma resposta dos seus filhos, Ele espera uma resposta dos seus filhos também. E a gente precisa estar atento, porque às vezes Deus está mandando a gente fazer uma coisa, que é para lá que Ele está indo, e Ele quer que a gente vá, e a gente está parado. E às vezes Deus quer que a gente pare, e a gente quer correr no momento que Deus quer que a gente esteja parado. Então a gente precisa estar em sintonia com Deus, ouvir a sua voz, ouvir a sua direção e fazer aquilo que Deus espera que nós façamos. Amém, igreja? Mas vamos olhar o que essa palavra nos ensina. Essa palavra hoje, a mensagem de hoje, ela vai tratar com dois aspectos da nossa vida: o espiritual, e eu quero falar sobre isso primeiro, e o cotidiano, o nosso dia a dia. Essa passagem nos mostra as duas coisas. Então você leu aqui comigo, você ouviu que às vezes a nuvem andava, a nuvem se movia, ela se levantava do tabernáculo para que então ela começasse a andar. Preste atenção. Quando a nuvem se levantava de cima do tabernáculo, eles já sabiam que Deus ia se mover. Então eles já se preparavam para se mover também debaixo dessa nuvem. Amém, igreja? O sinal de que eles deveriam marchar era quando a nuvem se levantava. E quando a nuvem se levantava, eles levantavam o acampamento para poder acompanhar a nuvem. E quantos dias a nuvem andasse, eles andavam também, de dia, de noite. Enquanto a nuvem se move, eles estão se movendo. Só que tem momentos, diz a Bíblia, que essa nuvem parava. Essa nuvem se detinha. E o que é que os filhos de Israel tinham que fazer? Parar também. Não está escrito aqui? Leia aqui comigo. Lê de novo comigo, versículo 17. Quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha, ou seja, eles marchavam. E no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel acampavam, paravam também. Então era a nuvem, era Deus que dizia: anda ou para, marcha ou acampa, avança ou se detém. Deus dizia isso através daquela nuvem. Mas o que eu quero que você entenda, igreja, é que Deus às vezes nos manda parar. Deus às vezes quer que você fique parado, e é isso que nos intriga muitas vezes. É isso que me intriga muitas vezes. O ansioso, a pessoa ansiosa tem dificuldade de lidar com isso. Eu tenho dificuldade de lidar com isso. Mas é uma realidade.
É assim que Deus se move, é assim que Deus trabalha, e eu preciso estar em sintonia com Deus. Eu não sou maior do que Deus, para quando Deus me mandar parar, eu achar que eu devo continuar. Eu não sou maior do que Deus, para que quando Deus dizer, Wander, se detenha, monta o acampamento, você vai ficar quieto aí, e eu dizer, não, Senhor, não posso. Eu estou no meio de um deserto, eu tenho que seguir em frente, eu não posso parar, eu tenho que continuar. Mas se Deus está me mandando parar, mas se Deus está dizendo, aquieta-te, fique quieto, então eu tenho que controlar minha ansiedade, eu tenho que saber desenvolver paciência dentro de mim e esperar o comando de Deus, a voz de Deus dizer que eu siga. E se Ele dizer não siga, eu tenho que ser obediente, paciente. Se eu não tenho essa virtude chamada paciência, eu tenho que aprender a desenvolvê-la. Você está olhando para um camarada agora que precisa muito. Minha esposa até ouviu ontem uma frase no celular, eu ouvi. A pessoa diz assim, paciência é o meu segundo nome, e o meu primeiro nome é sem. Sem paciência. Ah, mas eu sei que eu não sou o único, tem gente aqui sem paciência também. Tem ou não tem? Ah, eu sei que tem. Tem gente ansiosa aqui? Eu sei que tem, eu não estou sozinho. Mas a gente tem que aprender a lidar com isso, igreja. Aprender a lidar com a impaciência, aprender a lidar com a ansiedade, porque tem momentos que Deus vai falar para você, ó, para. E olha que interessante, Deus às vezes ficava parado e mandava o povo parar, sabe onde? No meio do deserto. No meio do deserto, marchando em direção à bênção, à vitória, à terra prometida. Imagina os israelitas naquele momento. Imagina eles, o coração deles. Imagina Moisés. Eu imagino Josué, um rapaz guerreiro na flor da idade, um jovem. E a Bíblia mostra que esse rapaz era um rapaz aguerrido, era um rapaz que guerreava, lutava, tinha sede de vitória. E ele tendo que ficar quietinho, paradinho, quando aquela nuvem parava. Eu imagino aqueles soldados, como Caleb também, e como outros, sedentos de conquistar a terra, a promessa de Deus. Foi esse Josué quem disse, junto com Caleb, eia, subamos e possuamos a terra. Olha a sede que eles tinham, olha a vontade que eles tinham de entrar dentro de Canaã, tomar posse da vitória, derrotar os seus inimigos todos e se estabelecer ali. Mas mesmo esses jovens, cheios de vontade, com sangue nos olhos, como a gente diz, o dito popular, cheio de vigor, cheio de sede de conquistar, imagina eles vendo aquela nuvem parada no meio do deserto e eles tendo que parar. Mas Josué e Caleb não eram maiores do que Deus. Deus sabe o que faz, amém, igreja? Eu e você precisamos entender isso. Deus sabe o que faz. Eu posso apresentar todas as minhas razões, eu preciso avançar. Senhor, eu estou no deserto, eu tenho pressa de entrar na terra prometida. Eu estou no deserto que eu estou atravessando, eu tenho pressa de ver um milagre na minha vida. Eu estou passando um momento muito difícil, eu tenho pressa de ver o filho liberto, pressa de ver a dívida paga, pressa de ver o sonho realizado, pressa de encontrar-me com aquela bênção e poder abraçá-la e dizer, recebido, Senhor. A gente tem pressa, a gente não quer ficar no deserto, mas o mais lindo, o mais belo de tudo, o mais consolador de tudo, é que no deserto Deus está conosco. Diga glória a Deus. Aquela nuvem era Deus, era Ele.
Era a presença dele que Moisés pediu: se a tua presença não vier conosco, nem nos deixe sair deste lugar. Quem está entendendo direitinho? Então, às vezes, ficar parado é a melhor coisa, igreja. Vamos meditar nisso. A nossa cabeça não quer entender, a gente não quer entender, a gente tem dificuldade de entender isso. Mas às vezes é a melhor coisa. E como eu disse, Deus sabe o que está fazendo. Deus, Ele pode requerer de mim, de você, uma pausa, ou várias pausas. Talvez uma pausa curta, talvez uma pausa longa. Olha o que diz aí lá o versículo 22. Leia comigo de novo. Se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por 2 dias, ou seja, pouco tempo, ou 1 mês, algum tempo, ou por mais tempo, muito tempo, enquanto pairava sobre eles, os filhos de Israel permaneciam e não se punham em marcha. Mas quando a nuvem se erguia, eles partiam. Então era assim que funcionava. Às vezes parava um pouquinho de tempo, às vezes parava 1 dia, 2 dias, às vezes 1 mês, às vezes bastante tempo. Mas enquanto ela estivesse parada, era para os filhos de Israel parar também. Mas o que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com a minha vida? Tem tudo a ver com a gente, igreja. Talvez você está passando por uma grande luta. Deus é um Pai responsável e consciente. Ele sabe do que você está passando. E Ele sabe o que é melhor para você. E Deus é dono do tempo. Ele é o Senhor do tempo. Ele está acima do tempo. O tempo não limita a Deus. O tempo limita a mim e a você, não a Deus. Ele tem o controle de tudo. A gente precisa aprender a obedecer a ordenança de Deus confiantemente. Às vezes parece que obedecer a Deus é andar no escuro, é andar às cegas. Mas eu digo para você, aquele que te guia, Ele sabe o que está fazendo com a sua vida, para onde está te levando. E aquele que te diz para, Ele sabe por que está parando você e querendo que você pare. Quem sabe os filhos de Israel não eram levados a parar alguns dias para poder contemplar sua própria vida? Quem sabe Deus não mandava parar para que eles percebessem que a vida deles era um milagre? Porque esse povo viu muita maravilha no meio do deserto, viu pão caindo do céu, viu água sair da rocha, viu essa nuvem que trazia frescor e direção para eles de dia, viam um fogo que acalentava e iluminava de noite. Mas quem sabe Deus não estava querendo dizer para eles: tem outros milagres acontecendo, além desses grandiosos que vocês estão vendo. Os teus filhos, a tua família, você, a sua vida é um milagre também. Igreja, quem sabe você está lutando para sair desse deserto e tem pressa para sair desse deserto. Você quer ver o sobrenatural acontecer depressa, você quer ver fogo cair do céu depressa, e no meio do deserto Deus está mostrando para você: você é um milagre, a sua vida é um milagre. Olhe para pequenas coisas que estão à sua volta, não se esqueça de você mesmo, porque às vezes a gente está tão focado no que quer receber, onde quer chegar, no que quer alcançar, e acaba se esquecendo de nós mesmos, daqueles que estão à nossa volta, que por si só são bênçãos. É um milagre de Deus para a nossa vida. Amém, igreja? Quem sabe Deus não queria que aqueles homens parassem de marchar um pouco, para poder se sentar? Quem sabe? Eu não sei, são coisas que passam pela minha cabeça quando eu leio a palavra. Quem sabe Deus não queria que eles pausassem e fazer uma roda em volta da fogueira e conversar e ter comunhão com eles mesmos, e esquecer um pouco que estavam naquele deserto, no meio daquela luta toda.
daquele lugar inóspito, árido. Quem sabe Deus não estava tirando da mente dele, fazendo uma faxina, uma higiene mental? Porque às vezes a gente está na nossa cabeça, luta, preciso resolver, preciso dar jeito nisso. Essa questão, meu Deus, essa questão está me tirando o sono, essa questão está me tirando a paz. Quem sabe Deus não está dizendo, para, porque eu estou aqui junto de você, eu sou essa nuvem. E lembre-se um pouco de você mesmo. Esqueça um pouco a luta. Despoja um pouco a sua mente, despoja a sua alma, se esvazia disso, de tudo isso. E vá desfrutar da sua vida, que já é um milagre. Quem sabe aqueles israelitas não estavam sendo convidados a ter como eu disse, uma roda ali de prosa, de conversa, de comunhão. Quem sabe aquele pai israelita não precisava ter um tempo com seu filho, pegar lá uma espada de madeira, um brinquedo e ir brincar com seu filho. Contemplar sua vida, contemplar sua família, lembrar de si, que sua vida é valiosa, é importante. Ao invés de ficar aqui, luta, deserto, preciso resolver, preciso chegar na terra, preciso entrar em Canaã. Dê uma pausa, pare um pouco, contemple a vida, que ela em si só já é um milagre. Amém, igreja? Eu sei que Deus está tratando com pessoas aqui hoje. Eu sei que Deus está dizendo para alguém, você precisa parar. Eu estou mandando você parar e você não está entendendo. Você precisa dar uma pausa. Você não é um robô, você não é de ferro. Você não te fiz só para lutar o tempo todo. Eu não te fiz só para estar com a espada na mão 24 horas. Luta. Há um tempo de descanso, há um tempo de contemplação. Há um tempo para você respirar, se valorizar, se amar, amar sua família, amar aquilo que Deus te deu, que já é uma bênção para você. Amém, igreja? Eles almejavam a terra, a grande vitória, a grande bênção, o grande milagre. Mas talvez não percebiam que pequenos milagres, pequenos entre aspas, né? Estavam acontecendo todos os dias ali com eles, e eles precisavam parar para poder enxergar isso. Eu não sei o quanto ansioso você está, o quão preocupado você está com as situações. Tome uma pausa, contemple a sua vida, olhe para quantas coisas lindas Deus já fez por você, traga isso à sua memória. Descanse um pouco. Bispo, não é covardia eu parar de lutar. Você não vai parar de lutar, você só vai ouvir a voz de Deus. É isso que Ele está requerendo de você. E se você parar, Ele e os seus anjos estão lutando enquanto isso por você. Amém, igreja? Se Deus disse para você para, não quer dizer que os seus inimigos vão prevalecer. Se Deus disse para, você pode parar tranquilo, sem preocupação, sem ansiedade, sem desespero, porque enquanto você para pela ordem de Deus, Ele, o seu exército, está vigilante, está de sentinela, está guardando você, guardando o seu repouso, guardando o seu descanso. Creia nisso. Ele é suficiente. A voz dele deve ser obedecida. Tem gente precisando parar e não entendeu a voz de Deus ainda. Talvez você diga, bispo, é confuso. A gente vem na igreja, a cabeça da gente dá um nó. Eu entendo você. A gente vem na igreja um dia
E o Senhor, eu mesmo, falo para você, você tem que lutar, você tem que avançar, você tem que ir em frente, você não pode desistir. Bispo, está errado? Não, não está errado, eu vou te explicar. Aí eu venho no outro dia, o Senhor mesmo, olha lá que foi o Senhor que falou, que eu tenho que continuar, está o Senhor dizendo que eu tenho que parar. Parece confuso, não? Parece que os pregadores caem em contradição. Um dia manda você avançar, outro dia fala que você tem que repousar. Não é contradição. Não é Deus confuso. O mesmo Deus, a mesma nuvem, ora dizia avance, e ora dizia pare. É o mesmo Deus. Então onde é que está o problema, bispo? Eu avanço ou eu paro? Eu já não sei. É estar em sintonia com Deus, é procurar ouvir a voz de Deus, porque tem hora que Ele vai mandar você avançar e tem hora que Ele vai mandar você parar. Seja sim, seja não, seja avança, seja pare, seja feita a vontade do Senhor, e não a nossa, e não a minha. E uma outra coisa que Deus quer quando Ele nos manda parar, mesmo no meio do deserto, Ele quer desenvolver dentro de nós a paciência, igreja. Paciência é uma virtude. Paciência é algo necessário. É necessário. Muitos de nós têm dificuldade de lidar com isso, como eu falei, eu sou um deles. Mas é necessário. Fala para quem está do seu lado, é necessário. Paciência é necessário, meu Deus do céu. É necessário. Ainda mais em dias como os nossos, da nossa geração, tudo acelerado. O mundo está tão acelerado que até o WhatsApp agora dá para você acelerar a voz de quem está falando, dá ou não dá? O mundo quer colocar a gente nesse ritmo. O mundo quer colocar a gente nesse ritmo acelerado, desenfreado. O mundo está construindo gente sem paciência, gente ansiosa, gente imediatista. E isso vai totalmente contra aquilo que Deus quer. Um filho de Deus, uma filha de Deus, eu estou pregando para mim também, precisa aprender a ter paciência. Amém, igreja? Amém. O amém ficou mais fraco agora. É difícil para muitos de nós, mas é necessário. Então, quando Deus pare, a nossa vontade é ir. Quando Deus diz, fiquem aqui acampados, talvez 2 dias, talvez 1 mês, talvez 1 ano, fique. O que Deus está fazendo aí é tratando de nós, nos ensinando a paciência, nos ensinando a confiar nele e esperar nele. Isso, e se nada acontece, parado ali, sem fazer nada, imagine um dia depois do outro. Se a ordem é essa, é isso que você vai fazer. Você vai ficar no lugar que Deus mandou você ficar parado e acampar e ficar ali até que essa nuvem se mova. Diga glória a Deus. E essa passagem também, além do sentido espiritual, também nos ensina, é uma lição para o nosso dia a dia, igreja. É uma lição para o nosso cotidiano. Preste atenção no que eu quero dizer para você. A gente é carne e osso. Você não é um robô, você não é feito de metal, de engrenagens. Você é carne e osso. O próprio Deus trabalhou durante 6 dias na criação e no 7º ele descansou. Deus estava cansado, igreja? Não. Deus não se cansa.
Então o termo descansar não significa tomar fôlego apenas. Não significa você se recompor fisicamente apenas, embora o descanso produza isso. Deus estabeleceu o dia do descanso, que é para o homem não fazer absolutamente nada e se voltar para Deus e olhar e ver Deus à sua volta, ao seu redor, em tudo. Deus descansou, mas não foi do seu cansaço. Descansar significa não se dar ao trabalho, não fazer nenhuma obra. Às vezes você precisa disso, igreja. Às vezes você não quer parar e você diz: eu não estou cansado, eu não estou aleijado, eu posso continuar. Não se trata só de cansaço físico, não se trata de aguentar, não se trata só de ter uma saúde de ferro. Deus quer às vezes que você pare e não faça nada. Ele estabeleceu assim. Ele criou o dia do descanso. Ele disse para o homem: trabalhe. E aqui eu quero abrir um parênteses. Trabalhar são 6 dias, tá? E descansar quantos? Tem gente que quer trabalhar um dia só e descansar os 6. Aí está errado. Aí não está de acordo com a vontade de Deus. Mas que precisa parar, precisa. Deus estabeleceu assim. Ele criou um dia para a gente descansar. Eu não quero aqui entrar no sábado, guardar o sábado, não guardar o sábado, não é disso que eu quero falar. Mas o que eu quero é que você tenha em conta que o Deus que criou o trabalho lá no Éden também disse para os homens: você precisa tirar um dia, você precisa se dar o luxo de não fazer nada nesse momento. Existe uma palavra, igreja, na língua portuguesa chamada ócio. Sabe o que ócio significa? Tem gente que confunde o sentido dessa palavra. Tem gente que acha que ócio, desculpa a expressão, é vagabundagem. Tem gente que acha que ócio é você ficar desocupado, de maneira inconsequente, de maneira irresponsável, abandonar as coisas e não fazer nada. Não, não é isso. Ócio significa justamente uma pausa para você. O ócio significa você dizer para si mesmo: eu vou me dar de presente esse dia, eu vou me dar de presente esse momento, eu vou me dar de presente esse período e eu não vou fazer nada. Eu vou viver minha vida, eu vou olhar para mim, eu vou descansar. Mesmo que eu não esteja cansado fisicamente, eu vou descansar. Eu vou dar essa pausa, eu vou relaxar. Amém, igreja? Amém. Repito, você não é robô, você não é feito de aço, você é carne e osso. Você precisa se dar de presente uma pausa, você precisa se dar de presente um tempo de descanso, um tempo de lazer. Você precisa se amar. Tem gente nesse ritmo acelerado. O pai não quer parar porque ele tem uma porção de compromisso. O empresário não sai do celular, do computador, porque ele está falando com muita gente, muita coisa para resolver. A sua vida é corrida, seus compromissos são muitos, e ele está lá naquele ritmo acelerado. E ele não dá para si mesmo uma pausa, ele não dá para si mesmo esse presente. Ele não dá para si mesmo esse momento de descanso, de não fazer nada. Não sei se você já fez isso, talvez você está precisando fazer. Sabe aquele dia que você diz: hoje eu não vou fazer nada? Você já fez isso alguma vez? É necessário, gente. É preciso. É higiene mental, é uma faxina na sua mente. Tem momentos que você precisa fazer isso. E Deus estabeleceu: 6 dias trabalha, um dia você descansa. E não é porque está cansado, é para você dizer para si mesmo: vou me dar de presente esse momento.
Quando eu me casei, a minha esposa era assim, muito, não podia ver uma louça na pia, um talher na pia, e tinha que comer e tinha que lavar na hora. Eu não estou dizendo que você vai abandonar a sua casa, amém, gente? Mas não precisa ter essa neura, essa coisa. Eu acabo de... Preparou a comida lá, mais de 1 hora preparando, agora come, agora acabou de comer, já vai para a pia, vai lavar. Você deve cuidar da sua casa assim, você deve ter sua casa limpa assim. Mas que negócio é esse de não parar, 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 de não parar o tempo todo? Aí eu dizia para ela: você não tem patrão. Você tem patrão? Não tem. Daqui a pouco você lava. Senta aqui do meu lado, não é assim? Senta aqui comigo, vamos assistir aqui alguma coisa, um programa. Senta aqui comigo. Senta aqui do meu lado. A louça não vai fugir? Daqui a pouco você vai lá e lava. Deixa eu contar um segredo, igreja. Às vezes ela não lavava nem na hora e nem depois. Não. O maridão ia lá e lavava para ela. Ela ficava toda satisfeita, toda feliz. Você precisa de pausas. Você precisa de descanso. Você precisa dizer para si mesmo: vou me dar esse presente. A louça está lá, mas o filho está dizendo: mãe, vem brincar aqui comigo um pouco. Aí você vai dizer: não, meu filho, eu não vou brincar não, porque eu não estou para brincadeira agora. Agora eu vou lavar a louça. A louça é maior que a tua família, igreja. Vai brincar com teu filho, depois você lava a louça. Ela fica lá, ela espera. Mas o teu filho pode se chatear, porque ele quer a atenção do seu pai, ele quer a atenção da sua mãe, e você precisa dar essa pausa para si, para sua família. Repito, para que o diabo não trabalhe na sua cabeça. O bispo não está dizendo para você abandonar seus compromissos, amém, igreja? 6 dias trabalharás, no 7º descansarás. É lícito, é legítimo, é justo você ter uma pausa. E eu já vou caminhando para o final, igreja. Tem coisas na vida de muita gente que só resta o lamento, só resta o remorso, porque chegaram numa altura da vida. Alguns até têm muitos bens, um patrimônio muito grande, mas a sua saúde já ficou para trás, a sua família já se dividiu toda. Tudo sem rumo, os filhos mal criados, sem direção. De que adiantou o homem trabalhar dia e noite e dia para ter o seu patrimônio? E agora está tudo perdido, até a saúde ele já não tem mais. Dinheiro não é tudo. Outros perderam tudo isso e nem chegaram a ter dinheiro, e nem chegaram a ter patrimônio nenhum. Se conquistaram, perderam, ou nem sequer conquistaram. Dinheiro não é tudo, riqueza não é tudo, fama não é tudo. Você não tem que viver a sua vida para provar alguma coisa para os outros. Esquece os outros, viva a sua vida para a glória de Deus. Quem está entendendo direitinho? É o que Deus quer de você. Tem gente que Deus está mandando parar. Pare e cuida da tua saúde. Pare e cuida do teu organismo. Você não está cuidando. Amém? Amém. Pare e cuida da tua família. Você não está cuidando. Pare e cuide de si mesmo, do seu bem-estar. Se dê de presente um lazer, um passeio. Eu quero encerrar dizendo, igreja, sabe o que é mais triste? Eu quero dizer 2 coisas antes de encerrar. Muitos de nós criamos cativeiros, nós mesmos, para a nossa alma. Trancamos a nossa alma
dentro de um calabouço. E dá a impressão que sorrir é pecado. Dá a impressão que descansar é pecado. Dá a impressão que viver a vida que Deus deu é pecado. Mas isso não tem nada a ver com Deus. É coisa da nossa cabeça. É influência do maligno. Que você tem só que lutar, 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 lutar. E se você sorrir, parece que você cometeu um erro tão grave. Nossa, eu sorri. Não posso sorrir no meio do que eu estou vivendo. Não posso ser feliz. Olha para mim, igreja, preste atenção. Não posso ser feliz. Olha a minha situação como está. Não posso me alegrar. Eu não posso me dar o luxo de me alegrar. Olha tudo que está acontecendo à minha volta. Igreja, Deus está falando aqui. Olha aqui, por favor. Vem um peso na consciência. Tem gente vivendo assim. Eu me atrevi a ser feliz com meu filho usando droga. Eu me atrevi a sorrir com meu nome sujo e conta para pagar. Eu me atrevi a querer descansar com tudo que está acontecendo na minha vida. Parece um pecado. A pessoa se condena a isso, mas eu digo para você, Deus não tem nada a ver com isso. No deserto, você sabe que deserto representa um momento difícil, amém, igreja? É no deserto que Deus está dizendo para o povo, para e descansa, para e não faça nada, para e espere até que eu diga para você sair daí, no deserto. E a gente fica com essa condenação, a gente fica com essa coisa, meu Deus deve estar triste comigo, eu estou pensando em descansar, onde já se viu eu não posso descansar, eu fui feito para lutar. Eu me atrevi a contar uma história engraçada e sorrir junto com a minha família, onde já se viu. Eu tinha que estar com um calo no joelho, tem gente que quer se martirizar. Igreja, tem tempo para tudo. Você precisa olhar para você, olhar para a sua vida. Você precisa ver que tem outros milagres acontecendo. Não é só o lugar que você quer chegar que é um milagre. Tem milagre acontecendo à sua volta. Diga glória a Deus. E a última coisa, a segunda coisa, para encerrar. Posso falar, igreja? Não espere um infortúnio, uma infelicidade parar você, frear você, a força. E Deus permite. Não porque Ele é mau, mas porque você não está ouvindo o que Ele vem falando, para você parar, para você dar uma pausa. Você não dá conta de tudo, você não carrega o mundo nas suas costas, você não vai suportar isso. Pare, tome fôlego, respire. Porque se você não parar pela voz de Deus, se você não parar pelo conselho de Deus, se você não se der de presente essa pausa, coisas podem acontecer. Estamos sujeitos a isso. Não deixe isso acontecer. Tem gente que parou, sabe como? Um AVC, de tanto estresse. Uma carga. Era para ela ter parado. Ela achou que não devia parar. Mas isso aqui é um deserto, como que eu paro aqui? Eu tenho que chegar na terra, eu tenho pressa de chegar nessa terra, eu não vou parar, eu não vou descansar, eu vou seguir em frente. Deus dizendo, para, contemple, respira, tome fôlego, veja quão bela é a sua vida mesmo no meio do deserto, recomponha-se, e aí você siga de novo quando eu mandar. Amém, igreja? Tem pessoas que sofreram AVC por conta desse estresse. Tem pessoas que por causa da ansiedade se meteram em perigos até de morte, porque age por impulso, age por pressa, toma uma decisão que compromete toda a sua vida.
toma uma decisão que compromete toda a sua família, e algo ruim lhe acontece. Não é porque Deus é mau, mas Deus disse para. A pessoa não quis parar. Ela disse: eu aguento, eu sou forte, eu carrego tudo nas costas, eu fui feito para lutar, eu não vou parar, eu não vou me dar o luxo de descansar. Não parou de um jeito, acabou sendo parado de outro. Não estou desejando isso para ninguém, amém, igreja? Mas seja maduro, nós somos maduros. Essas coisas acontecem e você sabe disso. Então a ordem de Deus para nós, igreja, é contemplação. Contemple. Isso no meio do deserto, contemplar. Sim. Sua vida é um milagre, você é um milagre. E tem um milagre muito mais lindo. Sabe qual é? A nuvem. Ela está aí no meio desse deserto. A presença de Deus está com você no meio desse deserto. A companhia dele está com você no meio do deserto. Então contemple isso, desfrute disso. Dê uma pausa. Você não vai resolver. Tem mães aqui que têm vários filhos, como a minha, 6 mais. Você quer cuidar de todos, dar conta de todos. De todos, de todos, de todos. É bom que você seja uma mãe preocupada com seus filhos. Mas posso falar? Você não vai dar conta de tudo. Não vai. Não vai. Então pare. Valorize-se. Contemple sua vida. E enquanto você está parado, enquanto você está ouvindo a voz de Deus, Deus é o guardião, Deus tem o seu exército, e Ele está cuidando daquilo que você não pode cuidar. Amém, Deus? Quem entendeu a palavra? Fique de pé no seu lugar, então. Em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Eu quero orar pelo seu coração. Quero pedir a Deus que desenvolva e te ajude a desenvolver paciência. E se você está precisando muito, você diz: bispo, essa palavra falou comigo. Estou querendo levar o mundo nas costas e eu sei que não dá, mas é o meu jeito e eu não consigo. Mas eu estou vendo que Deus quer que eu pare e respire. Eu preciso de paciência, eu preciso disso. Se isso falou com você, vem aqui diante do altar, eu quero orar. Quero te ajudar em oração. Em nome de Jesus. Se essa é a sua realidade, se você está levando o mundo nas costas, todos os problemas da casa, todos os problemas da família, todos os problemas financeiros, problema do irmão, da irmã, do tio, do sobrinho, dos filhos, dos pais. Há um peso em cima de você e você parece que tem que dar conta de tudo. Deixe-me ajudar você em oração. Feche os seus olhos. Pai bendito, em nome de Jesus, Senhor, trata deste coração. Às vezes o diabo convence as pessoas de que parar é um luxo. Está proibido parar. Contemplar a sua vida é um luxo, onde já se viu descansar, onde já se viu dar uma pausa. Mas essa voz não vem do Senhor. Essa palavra não vem do Senhor. A palavra que nós lemos aqui hoje diz que o Senhor manda avançar e o Senhor manda também parar. O Senhor manda marchar em direção a Canaã, em direção à vitória. Mas o Senhor também diz
Hoje eu não quero que vocês façam nada, nada. Hoje a nuvem para e ela fica parada e vocês param também. Hoje a nuvem não se move, vocês também não se movam. Não façam nada. Fiquem quietos. Ah, Senhor, mas e a conta, e a dívida, e o problema? Não faça nada. E os filhos, e o marido, e a esposa, e o meu pai, a minha mãe? Não faça nada. Ah, mas eu serei um irresponsável então, um péssimo cristão. E Deus diz: quando você não está fazendo, eu estou fazendo. Quando você para porque eu mandei parar e você obedeceu, o meu exército trabalha por você. Vá viver, vá desfrutar, vá ver quantos milagres estão acontecendo à sua volta e você não se dá conta. Vá ver quantas coisas boas eu tenho feito, mas você está ocupado demais, está correndo demais, está achando que vai dar conta de tudo, que vai resolver tudo. A ordem é para você parar. Dá descanso, Senhor, ao teu povo. Que o teu povo saiba, meu Deus, valorizar a obra do Senhor na vida deles. Não tem a ver conosco, tem a ver com o Senhor. Não é o nosso braço, não é a nossa força, não é a nossa capacidade. Uma hora algum de nós podemos parar em uma cama, e aí o que é que vamos fazer em cima de um leito? Em cima de uma maca, no hospital, vamos fazer o quê? Nada. Nenhuma obra poderá ser feita. Então que venhamos ouvir a tua voz. Senhor,
Senhor traz descanso para nossa alma, Jesus. Só o Senhor traz sossego ao nosso coração. Ensina essa pessoa, Pai. Ensina cada um de nós, Jesus. A gente pensa que sabe o que está fazendo. A gente pensa que dá conta de tudo. A gente diz para a gente mesmo: eu sei o que eu estou fazendo. Não, não sabemos. Tem gente se destruindo. Tem gente destruindo a sua saúde. Tem gente que não contempla a companhia da família. Come depressa, come em pé, come correndo, quando poderia sentar em uma mesa, todos juntos, e apreciar aquele pão do dia que o Senhor preparou para eles. Aquela refeição que é muito mais do que comida, é um milagre, é uma bênção. Aquela família que é muito mais do que o laço de sangue. Que eles possam aproveitar momentos de comunhão. E que não haja confusão na mente de ninguém. Tem gente que pensa que está te ouvindo, mas é o diabo quem está falando. E o diabo, nós sabemos, entre tantas coisas, ele é o acusador. Tem gente pensando em parar e o diabo está acusando ela, dizendo: isso é um pecado, você não pode. Tem gente pensando em tomar uma pausa, um fôlego, e o diabo vem e diz: não, você não pode se dar luxo. Não, você não pode. E o Senhor está dizendo: filho, tem horas que sou eu que mando você parar. Me obedeça. Me obedeça. Desfrute da vida que eu te dei, a saúde que eu te dou, a família que eu te presenteei, todos os meus cuidados que estão aí presentes à sua volta. Olhe para isso. Mas se você parar, você não vai conseguir olhar. Se você parar, você não vai conseguir apreciar. Se você não parar, você não vai conseguir contemplar toda essa beleza que é a minha companhia. Eu sou essa nuvem. Eu estou contigo. E mesmo parado, eu ainda estarei contigo. Que você saia daqui hoje, igreja, com a sua alma leve. Que você saia daqui hoje disposto a contemplar, a apreciar, a saborear, a se deleitar a sua vida. O maior milagre, o presente que Deus te deu. Diga: Senhor Jesus, tira de mim toda ansiedade, me dê paciência, e que eu saiba ouvir a tua voz e obedecer, em nome de Jesus. Diga amém. Glória a Deus e glorifique ao Senhor. Permaneça aqui um pouquinho, igreja. Você entendeu essa palavra direitinho? Às vezes você tem tudo tão controladinho, tão controladinho. Às vezes Deus está dizendo: jogue essa agenda fora, ou tire ela das suas vistas. Pega a sua agenda, a sua rotina, a sua agenda cheia de tarefa, cheia de compromisso. Eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, preciso fazer aquilo. Deus está dizendo: tira essa agenda de perto das suas vistas. Esqueça isso. E dê de presente a você mesmo um tempo de descanso. Tenho certeza que Deus vai falar muito com você. Amém, igreja? Às vezes Deus fala no silêncio mesmo. É parado. É na calmaria. Deixa eu te falar uma coisa que acontece comigo. Talvez, eu não sei se eu sou o único, mas comigo acontece assim. Tem gente que sobe no monte com o único propósito de orar. Eu vou te falar uma coisa que acontece comigo.
Às vezes eu passo um bom tempo no monte quando eu vou, e a maior parte desse tempo é calado, é parado. Estou te falando uma coisa pessoal. Eu oro sim, eu oro. Mas o tempo de oração e o tempo de silêncio não se compara. Eu fico muito mais tempo calado, ouvindo Deus falar. E Deus fala. Deus fala que o olho enche de lágrima, a alma fica leve. E eu sou tão abençoado. Mas bispo, eu não tinha que estar lá orando uma hora, orando 2 horas, orando 3 horas. Só não tinha que ficar nesse monte aí ali. Deus me chama para mim ficar. Eu estou te falando, isso eu. Não sei os outros, não sei você não precisa me imitar. Estou falando de mim. Fico mais de hora no monte. Minha esposa sabe disso. E a maior parte do tempo é em silêncio. É contemplando a natureza, é pensando na minha vida, na minha família. Pensando em tudo que Deus faz. E esses momentos ali de silêncio, de contemplação, ouvindo a voz de Deus, é tão maravilhoso, é tão importante, é tão bom. E se você não parar, você não vai conseguir ouvir. Pare, diga para quem está do seu lado, pare, se Deus te mandar parar. Amém? Volte para o seu lugar abençoado em nome de Jesus.